Olá, boa noite a todos. Hoje é terça-feira, dia 21 de julho. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Alternativas para frear a pandemia no estado. Ministro interino da Saúde anuncia reforço em aparelhos respiradores. Equipamentos devem chegar a qualquer momento ao estado. Veja quais são as outras medidas do governo federal para os gaúchos. A nuvem que assusta agricultores. Gafanhotos são atraídos pelo veranico de julho e se aproximam cada vez mais da fronteira oeste. Saiba por onde andam estes insetos. Sonho nas alturas. Jovem gaúcha conquista vaga para curso de astronautas da NASA. Com 17 anos, ela sonha em descobrir novos planetas e, quem sabe, viajar pelo espaço. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido, vem com a gente! Olha, pessoal, o segunda edição de hoje abre falando sobre o combate, as ações de combate à pandemia. O Rio Grande do Sul já tem quase 50 mil contaminados pelo coronavírus e chegou hoje ao número de 1.349 mortes, um aumento nos últimos dias de quase 70% no número de óbitos. Por isso, o ministro interino da Saúde esteve aqui no estado hoje e participou de uma reunião técnica no Palácio Piratini sobre a pandemia e as ações de combate à Covid-19. Após reunião com o governador Eduardo Leite, o ministro interino da Saúde anunciou o envio de 100 respiradores ao estado ainda nesta semana. Tudo o que o Rio Grande do Sul precisar de equipamentos, de estruturas médicas, recursos humanos, o que for necessário, nós vamos conseguir, nós vamos correr atrás e nós vamos entregar. Pazuello prometeu até o fim do mês um extrator para o Laboratório Central do Estado. O equipamento vai ampliar a capacidade de processamento do LACEN de 400 para 1.000 testes da Covid-19 por dia. No mesmo dia da visita ao Rio Grande do Sul, o Ministério da Saúde anunciou que deve suspender o financiamento da pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas sobre a prevalência do coronavírus no Brasil. O levantamento faz uma radiografia da pandemia e já mostrou que o número real de infectados é 6 a 7 vezes maior que o oficial. A universidade recebeu a notícia com surpresa e garante que vai buscar novos recursos. Para a maior pesquisa epidemiológica do mundo, junto com uma pesquisa espanhola, no meio da pandemia, mostra o quanto que esse país valoriza ciência e tecnologia, ou o quanto que ele não valoriza ciência e tecnologia. O reitor ainda defende restrições mais rigorosas no Rio Grande do Sul. Em um mês, o número de mortes no estado triplicou e já passa de 1.300. Só tem duas coisas que funcionaram no mundo até hoje contra o coronavírus: testagem maciça e busca ativa de contatos, é uma estratégia. Nós já perdemos esse trem, infelizmente não fizemos no Brasil. E a segunda é, quando a doença está bombando, tem que fazer lockdown. Fortes declarações aí do reitor da UFPEL, né, o Halal. Agora eu fico com a palavra do ministro. Tudo que o Rio Grande do Sul precisar de equipamentos e material humano, o governo federal vai fornecer. Nós vamos fiscalizar e vamos cobrar, viu, ministro? Olha, a gente segue falando agora do sistema penitenciário. O Presídio Central está interditado pela Vara de Execuções Criminais aqui da capital, a cadeia pública de Porto Alegre, e não poderá receber e nem movimentar os detentos. Tudo isso para frear o avanço do coronavírus. Não é motim, não é túnel, não é fuga em massa, é a pandemia, né, Luciane Coman? Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite para o pessoal que está em casa nos assistindo. Pois é, essa decisão foi tomada hoje pela juiz Sonari da Cruz Slurran. Ela visitou a cadeia pública nesta segunda-feira. Disse que lá há pelo menos um caso confirmado, né, um caso positivo, mas ela detectou que outros presos também apresentavam sintomas gripais e estavam na mesma galeria, lembrando que não há divisões em cela. Ou seja, haveria uma chance muito grande da doença se alastrar. A juíza ainda justificou que
viu novos apenados chegando à cadeia pública, apenados que tinham passado por quarentena, não estavam contaminados e que agora poderiam então entrar em contato com este vírus. Por isso, ela acatou a sugestão da equipe médica do presídio e determinou, então, esta interdição da cadeia pública por 15 dias, ou seja, não vai poder receber novos presos por este período. E Chemali, a Brigada Militar, que administra a cadeia pública aqui de Porto Alegre, não se manifestou. E é sempre bom a gente recordar os números de lá, né, Chemali? Hoje, a cadeia pública, ela comporta cerca de 4.000 presos e a capacidade é de 1.800. É mais um ingrediente de pressão, né, para o governo, Luciane, que hoje anunciou aí a inauguração do presídio de Sapucaia do Sul para o início de agosto, e um presídio que vai servir de triagem justamente para testagem de presos, para que depois eles possam seguir para outras cadeias do nosso estado. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Luciane Como, direto da redação de jornalismo aqui do SBT. E olha, daqui a pouco também, gente, nós vamos mostrar onde eles estão. Eles estão a caminho. Sabe de quem nós estamos falando? Das nuvens de gafanhotos. Tem imagem aí para soltar? As nuvens de gafanhoto estão se aproximando do Rio Grande do Sul e é efeito desse veranico de julho. Já já tem o Momento Agro e tem também mais informações sobre esse volume imenso de gafanhotos que vem da Argentina, vem do Paraguai. Em seguidinha a gente fala sobre isso. Seguimos falando de coronavírus porque teve uma tragédia em família causada justamente por essa doença. 3 pessoas, pai, mãe e um dos filhos, morreram em menos de uma semana. 12 pessoas da mesma família foram contaminadas. Esse caso extremamente triste aconteceu em São José dos Ausentes, lá nos Campos de Cima da Serra. Solon Gonçalves Padilha, de 88 anos, e Leonir Alano Padilha, de 84, morreram na última semana por complicações causadas pela Covid-19. Eles eram moradores da área rural de São José dos Ausentes e foram as primeiras mortes registradas pela doença no município. A suspeita é que eles tenham sido contaminados pelo filho, Odilon Alano Padilha, de 58 anos. Morador de Gramado, ele foi visitar os pais dias antes e foi o primeiro a ser internado no hospital. Odilon morreu no domingo. Foram 3 perdas no intervalo de apenas 3 dias. A família teve ainda outros 9 contaminados pelo coronavírus. 2 deles estão internados em estado grave na UTI dos hospitais de Gramado e Vacaria. Para os familiares, além da tragédia, o que mais impressiona é a velocidade de ação da Covid-19. Eles estavam debilitados por conta do Covid, como eles não tinham conhecimento, então eles não estavam fazendo tratamento, mas na verdade meus avós eram super ativos. Eles tinham, é claro, algumas limitações, né? Mas eles faziam tratamento regular, não tinham, nunca tinham tido nenhum episódio de ficar acamado realmente como aconteceu. Passar por o que nós estamos passando é muito difícil, né? Para te ter uma ideia, nós não tivemos um velório como nós gostaríamos de fazer para eles. É um caixão lacrado, né? E mesmo diante da dor, em um episódio tão repentino, a família encontra forças para fazer um alerta. Parecia para todos nós que era uma realidade muito distante. O gaúcho é resistente, é um pouco mais teimoso, é aquela questão só acredita vendo, né? E infelizmente as pessoas não entenderam que sim, é um vírus que a gente não vê, e a partir do momento que tu pode passar despercebido como uma virose gripal normal, né? E que a princípio, quando se busca o atendimento, pode ser já inevitável. Não é só na minha família que pode acontecer em uma outra família. Um apelo importante que pode mudar o pensamento de quem ainda insiste em ignorar a gravidade do vírus. Tá aí, ainda tem gente que não acredita no poder letal dessa doença. Nossos sentimentos aí, essa família lá de São José dos Ausentes. Bom, a hora de falar deles, dos gafanhotos. O Ministério da Agricultura lá da Argentina afirma que 2 nuvens de gafanhotos estão sobre o território já do país vizinho, Luciane Coma. Antes era uma, agora são 2 nuvens, Lu. E aí pode ser até 3, viu, Chemali? Porque tem uma lá no território paraguaio. Paraguaio, né? Pois então, é. se multiplicando. Mas olha, uma dessas nuvens está mais ao norte da Argentina, ali na região de Formosa, mais perto também do Paraguai. A que nos preocupa realmente é a que está
sobre a província de Entre Rios, que fica mais pertinho aqui do território gaúcho. Esses gafanhotos estão, então, a cerca de 110 quilômetros de Barra do Quaraí e 70 quilômetros da fronteira com o Uruguai. É uma super nuvem. 30 quilômetros, né? Mede essa grande nuvem de gafanhotos. E ela está sendo empurrada, Chemali, pelo vento norte em direção ao sul. Mas ainda não se sabe exatamente a direção para onde está indo, então, essa nuvem de gafanhotos. Tá certo, Lu. Vamos saber mais agora. Deixa eu saber com a Alessandra Bergman por que esse veranico de julho está preocupando tanto os agricultores lá do limite ali da fronteira com a Argentina. É o Momento Agro. Pois é, tempos agradáveis como este de sol e calor fazem tudo acontecer na vida destes gafanhotos migratórios sul-americanos que podem se deslocar até 120 quilômetros em apenas um dia. Eu conversei com um especialista, o Dorina Ava, lá da Embrapa de Pelotas, e ele me explicou o seguinte, que eles vivem entre 2 e 3 meses, param à noite para se alimentar e comem tudo o que é verde e que está na sua volta. Não é a primeira vez que o Rio Grande do Sul enfrenta um problema como esse. Na década de 40, uma nuvem de gafanhotos arrasou com algumas lavouras de arroz aqui do estado. O que fazer neste momento? Os predadores naturais, que são répteis, sapos e outras aves, claro que não vão dar conta de 40 milhões de gafanhotos que estão migrando, que estão circulando na volta do Rio Grande do Sul. Temos que ter muita calma, observar o céu, principalmente quem está lá na fronteira, e avisar as autoridades competentes. Os gafanhotos não fazem mal para os seres humanos, nem para os animais. Em compensação, um campo de pasto é um filé para esses bichos. Vamos ter calma, a Secretaria da Agricultura já avisou que vai fazer aplicação de inseticida, tanto via terra quanto via aérea por meio de aeronaves. É com você, Chemali. Oremos! Fique agora com um recado importante que a FAB da EVT tem para você. Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheios de incertezas e preocupações. E você aí de casa não sabe como reduzir as suas dívidas? A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir as suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Comprou um carro e está pagando por 2? Tem dívidas de cartão de crédito, empréstimos e o banco não para de ligar? Então liga agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela e liga agora, 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Calma aí que eu vou repetir, 3391-3852 ou um WhatsApp para 99770-2864. Fale com a EVT Assessoria que a gente te ajuda a passar por esse momento difícil e acabar com as suas dívidas. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, vamos viajar para o espaço. Uma jovem gaúcha conquistou uma vaga para um curso de astronautas da NASA. E também a criatividade no tráfico de drogas. 300 quilos de cocaína foram apreendidos num caminhão, sabe de quê? Eu te conto em seguida. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso estado e eu tenho um convite para te fazer. A Federasul realiza amanhã mais uma live do Tá na Mesa, com a presença de Aquiles Dalmolin Júnior, que é presidente do Sinduscom aqui gaúcho, Henry Chimelnitsky, presidente do Sinda Porto Alegre, e Paulo Cruz, presidente do Sindilojas aqui da capital. Eles abordam o tema Sobrevivendo à Covid-19. É nesta quarta-feira, 22 de julho, ao meio-dia em ponto. Acompanhe pelo Facebook da Federasul, facebook.com/Federasul e assista a esse e a outros eventos. Participe! Tá na Mesa, uma realização da Federasul. A gente segue agora, a segunda edição, falando de criatividade e não é qualquer criatividade. Só que essa é do mal, gente. Os traficantes não têm limites. Um caminhão carregado com hortaliças e legumes foi usado para transportar
Quanta quantidade de droga, Luciane Coma? 330 quilos de cocaína, Chemali. Realmente não tem limites para essa criatividade, nunca teve, né? Mas, por sorte, viu, a PRF recebeu uma denúncia e abordou esse caminhão, Chemali, aqui na Freeway, em Porto Alegre, um caminhão com placas de Santa Catarina. O motorista disse, não, tô levando aqui ó, esses legumes, essas hortaliças para um mercado lá de Guaíba. Mas o cão, enfim, o cachorro da PRF deu o sinal. Os agentes foram procurar, né, dentro daquela carga, embaixo das caixas, e encontraram a droga. E o melhor, viu, Chemali? O motorista foi preso em flagrante e a carga foi entregue ao banco de alimentos. Olha aí, se estiver apta para o consumo, será distribuída, então, para as entidades cadastradas. Tá certo, Lu. Obrigado. Uma boa noite. Até amanhã. Golaço da PRF, viu, gente? E a boa ação junto ao Banco de Alimentos. Agora eu tenho um convite para vocês. Vão viajar pelo espaço? Manter o sonho lá nas alturas? Na Lua? Por que não? Olha, uma estudante aqui de Eldorado do Sul ganhou um dos cursos mais disputados do mundo. Eu conversei com ela, com os pais e com uma professora que estão explodindo de alegria e orgulho, tipo foguete. Olha só. Com apenas 17 anos, essa gaúcha já tem um extenso currículo de prêmios e participações em Olimpíadas de Astrofísica. O mundo da biologia, da química e da matemática faz parte da rotina de estudos desde muito cedo. Influência do pai, um curioso desse universo desconhecido. Quando eu comecei a conversar com ela sobre isso, ela demonstrou um interesse muito grande, realmente. Me fez começar a gostar disso mesmo e querer realmente trabalhar nisso no futuro. Mas o maior voo da jovem ainda vai acontecer. Ela foi selecionada para uma imersão nos estudos da astronomia. O curso da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, é um dos mais concorridos do nosso mundo. Tem coisas que eles valorizam muito, né? Atividades sociais, o currículo dela, as cartas de recomendação. Isadora vai aprender a construir aqueles robôs que andam em Marte ou na Lua. Também satélites com nanotecnologia, super pequenininhos e simuladores de microgravidade. O curso inclui até treinamento para os astronautas da NASA. Mas antes de ir para os Estados Unidos, Isadora tem um outro desejo: conhecer o planetário aqui da URGS, local que é referência para os estudos da astronomia no Rio Grande do Sul. A viagem para os Estados Unidos vai ficar para depois que a pandemia passar. Além disso, ela tem outros objetivos que podem fazer a diferença no futuro de muita gente. Eu quero criar um campo científico para jovens de baixa renda aqui no Brasil. Porque assim como existem esses space camps na Europa, nos Estados Unidos, eu quero que exista um aqui no Brasil para poder incentivar jovens. Projeto que já conta com a torcida do primeiro astronauta brasileiro. Que faça uma carreira excelente em astrofísica, que você inspire muitos jovens também para as carreiras de ciência e tecnologia. Boa viagem, Isadora. Parabéns pela conquista, guria. A gente vai junto, com certeza vamos acompanhar essa odisseia. SBT Brasil na sequência. Amanhã a gente está de volta. A todos uma ótima noite de terça-feira. Tchau, tchau.